Há várias décadas cientistas buscam reproduzir a maneira que as estrelas fazem para gerar energia. Finalmente, depois de tanto tempo, conseguimos realizar uma fusão nuclear com o chamado equilíbrio científico. Vamos entender como tudo isso aconteceu, por que é tão importante, e como que eles conseguiram fazer isso. E já adianto para vocês, é para comemorar, mas nem tanto. Fica comigo que eu vou te contar por quê. Vem! Durante vários anos, desde que o ser humano entendeu e aprendeu como as estrelas como o nosso Sol fazem para gerar energia, nós temos tentado reproduzir esse processo aqui na Terra. E após mais de 60 anos, finalmente conseguimos atingir o chamado equilíbrio científico, que nada mais é que uma fonte produzir mais energia do que é consumida no processo. No dia 5 de dezembro, cientistas realizaram mais um experimento na Instalação Nacional de Ignição, ou NIF, na sigla em inglês. Essa instalação fica no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Os cientistas dispararam feixes de lasers contra uma cápsula, gerando com sucesso cerca de 50% mais energia do que foi gasto no experimento com os lasers. Por mais espetacular que possa parecer, ainda está longe de vermos energia assim nas nossas casas. Galera, antes de continuar eu peço que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Com inscrição e sininho ativos você pode escolher quando receber uma notificação como essa, se quer assistir ou não. Deixe seu like no vídeo e se inscreva. Valeu pelo apoio! Para gerar a fusão nuclear é preciso unir dois núcleos de hidrogênio para gerar assim um de hélio. Porém, isso não é uma tarefa nada fácil. Isso porque é preciso criar e guardar uma espécie de plasma. O plasma é como um gás carregado eletricamente, e dentro dele os átomos não possuem mais os elétrons ligados aos seus núcleos. E tudo isso é feito usando temperaturas que superam as do núcleo do Sol. Hoje os reatores que temos podem fazer isso de uma forma controlada, por alguns poucos instantes. Bom, depois que a ciência descobriu isso, lá nas décadas de 50 e 60 para cá, o objetivo dos cientistas passou a ser um só: criar um plasma que seja tão quente e denso o suficiente para conseguir gerar a fusão. Como vocês sabem, nós só conseguimos atingir o equilíbrio científico nas últimas semanas. Então levou bastante tempo para isso. Bom, levou tanto tempo porque o plasma assim é praticamente incontrolável. Isso porque ele acaba sendo carregado eletricamente. Isso faz com que ele responda a campos magnéticos. E além disso, ele produz seu próprio campo magnético conforme ele se movimenta. Para fazer a fusão é preciso aquecer ele em temperaturas incríveis. Porém, ele é tão incontrolável que acaba esfriando facilmente. Experimentos anteriores de fusão podiam ter conseguido alcançar as temperaturas certas, ou a pressão certa, talvez o tempo certo de confinamento de plasma para alcançar a ignição, mas não haviam conseguido todos esses fatores de uma só vez, como aconteceu no Laboratório Lawrence Livermore. Uma curiosidade é que as bombas atômicas de hidrogênio, ou bombas termonucleares, utilizam esse mesmo princípio. Só que no caso delas a explosão é descontrolada, causando os estragos catastróficos que já sabemos. O método da Instalação Nacional de Ignição, que eu vou chamar aqui apenas de NIF para simplificar. Durante o processo NIF, foi colocada uma pastilha do tamanho de um grão de pimenta, que continha uma mistura de dois isótopos mais pesados de hidrogênio, o deutério e o trítio. Essa cápsula é colocada em um pequeno cilindro do tamanho de um grão de café, todo feito de ouro, chamado de ouro-1. Esse cilindro é colocado no meio de uma grande câmara perfurada com laser. Para atingir a fusão é necessário o disparo de 192 feixes de lasers que atravessam por dois buracos e atingem a cápsula de ouro, o que faz com que a cápsula cuspa raios X de alta energia que aquecem rapidamente as camadas externas da cápsula, queimando e expulsando elas para fora. Já a parte interna da cápsula se comprime bem rápido, quase 100 vezes mais densa que o chumbo. Isso força o deutério e o trítio a realizarem a fusão,
Essa pequena chama durou menos de 1 bilionésimo de segundos, e assim alcançando a ignição. Para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o ponto de ignição seria justamente quando a energia gerada durante a fusão superasse a energia disparada nos lasers que aquecem a cápsula. No experimento NIF, foram usados 2,05 MJ nos seus lasers, e a fusão liberou 3,15 MJ de energia, quase 50% a mais do que havia sido utilizada para aquecer a pastilha. Jennifer Granholm, secretária de Energia dos Estados Unidos, declarou em um comunicado à imprensa em Washington o seguinte, abre aspas, simplificando, este é um dos acontecimentos científicos mais impressionantes do século XXI. Sem dúvidas foi um acontecimento importante para o futuro da geração de energia, mas é apenas um pequeno passo. Só para se ter uma ideia, a energia gerada no NIF, como eu falei, foi de 3,15 MJ. Foi suficiente apenas para cobrir a energia gerada nos feixes de lasers, mas não o suficiente para cobrir a energia necessária para fazer os lasers funcionarem, que eram de 300 MJ. Só para fazer uma comparação, a energia gerada no experimento seria capaz de esquentar apenas 15 ou 20 chaleiras. Muito pouco, não acha? Bom, foi um pequeno passo sim, mas muito importante. Muito porque conseguimos superar um obstáculo que nos impedia há muitos anos. Talvez alguns de vocês possam confundir fusão nuclear com fissão nuclear. Bom, eu vou explicar para vocês que esses processos, como o próprio nome já sugere, são completamente opostos. Bem, o objetivo de ambos é extrair energia de átomos, mas o processo usado em cada um é diferente do outro. A fissão nuclear é o processo que é usado hoje para gerar energia nas usinas nucleares espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Basicamente é separado átomos grandes e pesados, como é o caso do urânio, o elemento mais comum usado nesse processo. O problema é que essa quebra ou separação gera resíduos radioativos que contaminam o meio ambiente. E pior pode ser se houver algum acidente nuclear. Chernobyl está na história. Na fusão ocorre o contrário. É a união de dois átomos leves e pequenos, como os de hidrogênio, unindo e gerando outros maiores. No meio desse processo, eles liberam uma parte dessa massa combinada e energia junto. A fusão nuclear seria um marco para a geração de energia limpa, mas ainda está longe de alcançarmos uma produção de energia em massa. Ricardo Bett, físico e especialista em fusão nuclear da Universidade de Rochester em Nova York, diz que para comercializar esse tipo de reator de fusão ele precisaria gerar 50 a 100 vezes mais energia, ou seja, mais energia do que seus lasers emitem para cobrir seu consumo e ainda gerar energia para redes elétricas. Outro ponto é que para abastecer a demanda o reator teria de vaporizar 10 cápsulas por segundo durante muito tempo, o que seria muito complicado já que, atualmente as cápsulas de combustível são muito caras para se fabricar, e o trítio, o isótopo radioativo de hidrogênio, tem vida curta. Então os próprios reatores teriam de fabricar no local. Mas todos esses desafios não são exclusivos do NIF. Todos os muitos laboratórios de fusão nuclear estão lidando com eles. No ano passado, em 2021, o Joint European Torus, ou simplesmente JET, estabeleceu um recorde para a maior quantidade de energia liberada em uma única operação experimental. O JET era apenas um reator experimental de Coulomb na Inglaterra. Na França está sendo construído aquele que será o sucessor do JET. Empresas privadas nos Estados Unidos e na Inglaterra construíram ímãs supercondutores de última geração, que ajudarão a criar reatores menores e mais eficientes. Bom, se essa tecnologia de geração de energia limpa vai chegar em nossas casas daqui a 20, 50 ou 100 anos, não dá para saber, mas os cientistas estão muito empolgados e esperançosos com esse avanço. Vamos torcer para que seja o quanto antes. Afinal, o nosso planeta está precisando gerar energia de maneira limpa. Mas até lá, os próprios seres humanos vão precisar fazerem a sua parte. Nas palavras de Ambrogio Fasoli, físico de fusão do Instituto de Tecnologia Federal Suíço em Lausanne, quando as pessoas dizem que a fusão é muito complexa, é verdade.
Mas quando as pessoas dizem que a fusão é complexa demais, não é. Sabemos fazer coisas complexas. Ir à Lua não é simples. Chegar a esse resultado na fusão não é simples. E nós demonstramos que podemos fazê-lo. De fato, motivado, o ser humano pode muitas coisas. Deixe seu like nesse vídeo e não se esqueça de inscrever-se no canal com o sininho de notificações. Assista a esse vídeo recomendado para você. Até a próxima e você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.